gente, é do Mature Jobs. Eu tive num evento dele na semana retrasada, o Mature Fest, que foi um festival que falou sobre empreendedorismo para pessoas com 50 ou mais anos de idade. Foi incrível. O Mature Jobs, eu não vou contar para vocês o que é, porque senão, por que ele está aqui, certo? Então, muito bem-vindo. É muito relevante o que você está fazendo. Sou muito fã do seu trabalho. Obrigado, você também. Então, muito bem-vindo e boa palestra. Obrigado. Obrigada, querido. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Boa tarde para todo mundo. Então, vamos lá, que o tempo já está correndo. Foi. Bom, então eu sou o Morris, sou fundador da Mature Jobs, mas antes de falar da Mature Jobs, eu vou falar um pouco, explicar por que eu criei a Mature Jobs. E aí eu já começo com uma pergunta para vocês refletirem. O que vocês fariam se vocês perdessem o emprego ou fossem excluídos de um processo seletivo em função da idade? Não sei se já aconteceu isso aqui com alguém, mas imagino que vocês conheçam, já tenham ouvido falar alguém que tenha passado por isso, né? Porque, afinal de contas, isso acontece realmente todos os dias, é uma coisa muito comum, e no Brasil, essa questão de limitar a idade num processo seletivo ainda é mais normal do que a gente imagina, é algo que faz parte e muitas vezes não é tido como um preconceito. Então, as pessoas não só são excluídas, né, dos processos seletivos, como muitas vezes perdem o emprego por causa da idade, em pleno 2019. Ou seja, será que a gente está de fato... Oi, estão me ouvindo bem? Tá de fato valorizando a diversidade? Porque hoje se fala muito de diversidade e inclusão no mundo corporativo, né, de mulheres no comando, de diversidade LGBT, racial, pessoas com deficiência, mas a diversidade etária ainda é um tema muito novo dentro das empresas. Então, a gente fala muito com as empresas, né, o quanto, de fato, elas estão executando e valorizando a diversidade em todo o seu sentido, porque a diversidade etária também tem que fazer parte dessa agenda. Afinal de contas, hoje a gente está vivendo a revolução da longevidade. Segundo Alexandre Kalash, que é um médico brasileiro, o maior especialista no mundo no tema, que cunhou esse termo, a revolução da longevidade, a gente está vivendo uma revolução silenciosa, que a gente não ouve o barulho disso na rua, mas daqui a 10 anos a gente vai acordar, vai perceber que o Brasil é um país envelhecido e não vai saber o que fazer com isso, porque a gente não vai estar preparado, porque hoje o Brasil é um dos países que envelhece mais rápido no mundo. Essa é a famosa inversão da pirâmide etária, que mostra aqui, comparando o gráfico do ano 2000 para 2035, o quanto está mudando a pirâmide etária no país, né? Ou seja, de 2000 para 2035, a gente já passou do meio desse caminho. Então, a gente não está falando de futuro, a gente está falando de presente, de algo que está acontecendo realmente muito rápido, uma mudança brutal, porque a gente está vivendo mais e estamos tendo cada vez menos filhos. Segundo o IBGE, a gente já passou, ano passado, de 30 milhões de idosos no Brasil, pessoas acima de 60 anos, pela lei, né? O próprio IBGE estimava que a gente fosse chegar a 30 milhões de idosos no Brasil em 2025, e a gente alcançou esse número 7 anos antes da previsão. Já são mais de 50 milhões de pessoas com mais de 50 anos, ou seja, 1/4 da população brasileira é 50 a mais, por isso que eu falo que é presente, não é futuro. Né? Quando a gente fala de futuro, que o Brasil vai ter 30% ou 1/3 da população vai ser de idosa em 2050, parece longe, mas não, isso não acontece de uma hora para outra, isso está acontecendo, a gente está nesse caminho de ser um dos países com o maior número de idosos no mundo, e segundo a PwC, em 2040, 57% da força de trabalho do Brasil vai ser composta por pessoas com 45 anos ou mais. Isso é uma mudança muito grande do que a gente vê dentro da maior parte das empresas hoje em dia, principalmente se você pensa em empresas de tecnologia, que são as que mais crescem, as pessoas são muito jovens. Então, as empresas muitas vezes ainda estão no caminho inverso desse envelhecimento da população.
A crise fez com que muitas empresas passassem por um processo de juniorização, a tecnologia acentua isso, mas daqui a pouco, hoje já é difícil para as empresas reterem os jovens, daqui a pouco vai ser difícil dela conseguir recrutar os jovens. Então, o que a gente precisa fazer para ter esse mix desde já de gerações dentro do mercado de trabalho, para que não só hoje, mas também no futuro, os 50+ tenham sempre oportunidade de continuar trabalhando, independentemente da idade. Essa pesquisa de 2015 estimava que, na época, haviam 5,5 milhões de pessoas com 50 anos ou mais desempregadas ou autônomas. Isso foi no começo da crise. Então, com certeza, esse número é muito maior hoje. Essa é minha avó, Dona Keila. Volta. Minha avó, Dona Keila, ela foi uma das grandes inspirações... Está mudando sozinho, mas tudo bem. A gente vai voltando. Uma das grandes inspirações... Tudo bem, vocês já viram ela, então deixa. Uma das grandes inspirações para eu montar a Maturi Jobs. Por quê? Porque a minha avó trabalhou até os 82 anos, era uma pessoa super ativa, mega trabalhadora. Um dia, indo para o trabalho, com 82 anos, ela estava super bem, ela caiu na calçada, se machucou, e resolveu parar de trabalhar. A partir do momento que ela parou de trabalhar, a saúde dela decaiu muito rápido. Ela faleceu em 2013, com 91 anos, e eu refleti muito sobre essa história dela, que eu acompanhei de perto. Ela teve Alzheimer e tal, e eu, em 2013, quando ela faleceu, eu tinha acabado de vender uma empresa de tecnologia que eu tinha com meu pai, e já estava começando a olhar para o mundo de empreendedorismo social, me interessando por isso. Eu tinha feito um trabalho voluntário numa casa de repouso antes, então eu já me interessava pelo assunto, e aí os pontos foram se ligando. Em 2015, quando eu saí definitivamente dessa empresa que eu tinha vendido, foi justamente quando a crise estourou, e eu já mais em contato com esse público, estudando mais o assunto, comecei a conhecer muita gente que estava perdendo emprego por causa da crise, e a idade estava sendo um empecilho ainda maior para essas pessoas se recolocarem. Pessoas de 50, 60 anos, muitas vezes desesperadas, porque não conseguiam trabalho. Isso me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens. E aí eu fui pesquisar o que existe, o que está sendo feito a respeito para ajudar essas pessoas com relação a isso. E descobri que não existia nada, nem governo, nem empresas ainda estavam olhando para isso. Foi assim, então, que eu comecei a Maturi Jobs em 2015, como um negócio de impacto social, com a missão de ajudar pessoas acima de 50 anos a encontrarem um trabalho, seja emprego ou não, e de se desenvolver para isso. Então, a gente começou com uma plataforma de vagas. Hoje já são 90 mil pessoas cadastradas na Maturi Jobs no Brasil inteiro, de uma forma totalmente orgânica. A gente nunca fez propaganda da Maturi Jobs. A gente acaba saindo muito na mídia, porque hoje o assunto reforma da Previdência está super em pauta. E eu digo que, infelizmente, a gente é hoje ainda a única plataforma com esse foco exclusivo profissional acima de 50 anos no Brasil, porque também tem pouca demanda das empresas ainda. A plataforma online tem 3 anos. Nesses 3 anos, essas 780 empresas publicaram cerca de 1.000 vagas, que receberam 45 mil candidaturas. Essas 1.000 vagas contrataram 850 pessoas, que é uma porcentagem muito boa de 850 pessoas contratadas para 1.000 vagas, mais 850 pessoas é menos do que 1% dessa base de 90 mil pessoas. Por isso que não dá para a gente focar só no emprego, porque a gente sabe que ainda é um desafio muito grande fazer com que as empresas olhem com mais carinho para esse assunto. Não existe nenhum tipo de incentivo oficial, não existe cota, nada disso, apesar de existirem já projetos desse tipo. Então, a gente continua diariamente falando com as empresas sobre a importância social e estratégica de trazer os 50+, mas a gente hoje foca muito nas pessoas, em ajudar os 50+ a se virarem sozinhos, seja conseguindo emprego, seja empreendendo ou como for. Então, a gente tem o site que as pessoas se cadastram e usam gratuitamente. Quem paga para usar a plataforma de vagas são as empresas.
E a gente, desde o começo, criou um blog, tem canal no YouTube, depois a gente começou a fazer palestras, webinars, cursos, até o Maturiday, o Maturifest, que a Isa teve lá com a gente, porque a gente entendeu que precisava mostrar para o nosso público os caminhos além do emprego, que muitas vezes para o jovem é muito natural entender o que é um trabalho freelancer, como que é ser autônomo, empreender, mas para os 50 mais que foi educado para ter um emprego, de preferência o mesmo emprego a vida inteira, isso não é tão natural. E a gente tem focado muito nisso porque a gente entende que, para a maioria das pessoas, principalmente 50 mais, a maior parte das oportunidades que vão existir vão ser dessa forma, né? Como autônomo ou empreendendo. Então, começando lá com a plataforma de vagas, depois a gente criou toda uma comunidade, rede de relacionamento, e agora a gente está muito focado também em capacitação, já que as pessoas precisam, de fato, se atualizar, se conectar, olhar para dentro para seguir um novo caminho. Então, a gente fala muito sobre o diálogo intergeracional, tanto dentro quanto fora das empresas. As empresas têm que promover isso, mas quem está fora do mundo corporativo também precisa estar sempre em contato com os jovens para se manter atualizado, antenado. Deixa eu correr aqui. E a gente fala muito para os 50 mais sobre todas as mudanças que o mercado de trabalho vem sofrendo em função principalmente da tecnologia, né? Porque a gente entende que a forma de trabalho está mudando, então o emprego tradicional vai existir cada vez menos. Então, a gente fala muito sobre economia compartilhada, desmistificar um pouco o que é empreender, né? Porque muitas vezes a gente acha que empreender é abrir uma franquia, que eu preciso ter muito dinheiro, esse tipo de coisa. Então, a gente fala muito das ferramentas, as milhares de possibilidades que existem hoje além do emprego tradicional, e é muito interessante ver como se abre realmente um mundo novo para esse público. Inclusive, a gente fala muito de startup, que não é coisa só de jovem, e por aí vai. E a gente tem ajudado, inclusive, empresas que querem contratar matures, como a gente chama o nosso público, como estagiários. Recentemente saiu um caso da Unilever, que viralizou, muita gente viu, muito inspirado nesse filme, que é maravilhoso. Quem não viu esse filme, recomendo que veja, porque ele é realmente sensacional e muito realista, porque aí o foco é a experiência de vida, mais do que qualquer coisa que essas pessoas têm e trazem para o ambiente corporativo, ou mesmo de uma startup, que faz toda a diferença. A gente tem essa comunidade no Facebook, que é a comunidade Mature Jobs, é um grupo aberto, qualquer um pode entrar e fazer parte, onde a gente tem mais de 18 mil pessoas diariamente lá debatendo, discutindo sobre o assunto, e é muito interessante porque isso gera muito insight para a gente, para entender o que as pessoas de fato estão buscando. Então, ter dado esse espaço para elas falarem, discutirem, debaterem, foi muito bom, tanto para elas quanto para nós. A partir daí, a gente começou a criar encontros de networking, que foram crescendo, evoluindo. Hoje, a gente já faz isso em diversas cidades, até o Maturifest, que foi um evento para 500 pessoas, de 3 dias, focando em empreendedorismo 50+, esse que a gente fez agora em abril. Então, aqui estão algumas das fotos desses encontros que a gente faz. A gente começou em 2017, o primeiro encontro, com 22 pessoas. Essa foto primeira aqui de cima, até chegar no Maturifest, que a gente fez no mês passado com 500 pessoas em 3 dias, que foi muito legal. E o principal é que a gente está mostrando para as pessoas esses novos caminhos, a gente está mostrando para as empresas a importância de olhar para isso, né? E estamos levando, de alguma forma, para a mídia, para o grande público, essa questão que há pouco tempo sequer era debatida, né? E agora, entendendo esse novo caminho que eu falei para vocês, a gente acabou de criar, lançamos durante o Maturifest a nossa nova plataforma Mature Services, que é uma plataforma de freelancer, exclusiva para 50+, onde as pessoas vão oferecer seus serviços de forma autônoma, tanto para empresas quanto para outras pessoas. Ela está aberta agora para as pessoas, os matures, cadastrarem seus serviços, para que, aí, num segundo momento, em breve, a gente vá abrir isso para as pessoas e empresas possam contratar esses serviços. Então, é um novo momento e a gente aposta e acredita muito nesse caminho, e a capacitação ela vem muito junto com isso, porque é super necessária. Então, ter realmente espaço, conexão, networking, capacitação e ferramenta. Então, o que a gente quer na Mature Jobs é realmente
transformar a relação dos 50 a mais no mercado de trabalho, tanto dentro quanto fora das empresas. E eu convido todo mundo a fazer parte disso. Todos os nossos eventos, encontros, todo mundo é bem-vindo, não é só para 50 a mais, muito pelo contrário. Como a gente fala do intergeracional, os jovens também são muito bem-vindos, né? Os jovens há menos tempo, tem os jovens há mais tempo. O cadastro na plataforma, como eu falei, é gratuito. Quem está cadastrado lá recebe nossas newsletters, sabe das novidades de cursos, eventos, as vagas que tem. E nas redes sociais também a gente posta isso bastante, além do grupo Comunidade Mature Jobs no Facebook. Então, para fechar, parafraseando aqui o Renato Russo, eu sempre digo que o futuro não é o futuro não é mais como era antigamente, porque a gente sempre falou que o Brasil é o país do futuro, pensando que o Brasil é o país de jovens. E agora não é mais assim. O futuro do Brasil é de ser um país de pessoas maduras, e a gente tem que entender isso, e todas as oportunidades, tudo que isso traz de bom para a gente, porque essa é a nossa nova realidade. Então, aqui estão os meus contatos, e é isso, acho que deu certinho o tempo. Obrigado, gente. Isso quer seguir o tempo, hein, meu filho? Jesus, fica aqui, peraí. Você viu? Nossa Senhora, foi demais mesmo. Uhum. Não só pelo tempo, pelo conteúdo. Olha, se o futuro não é mais como era antigamente, e o futuro agora é 50 a mais, eu tô quase lá. Estamos no futuro, exatamente. Gente, uma pergunta para o Morris. Tá aqui, alguém. Nossa, que silêncio. Aí, alguém levantou a mão. Aham. Vai chegar um microfone voando. Presta atenção. Uhul. Fala pertinho, Tem que falar pertinho, né? Então, meu nome é Alda. Eu fui executiva de recursos humanos, né? E foi muito interessante a semana passada, quando saiu o anúncio da Unilever, porque eu sou uma ex-Unilever, né? Entrei como trainee lá. E aí, a gente tem um grupo que chama Coaching da Maturidade, né? Que a gente faz encontros aí de pessoas de RH acima de 50 anos. E a gente achando que era fake, né? Então, quase todos os grupos que eu participo, né, de RH, não, é fake, imagina, Unilever, senhor estagiário, alguém copiou isso, não sei o quê, até que uma ex também, Unilever, falou, não, eu recebi isso, está lá, na Mature Jobs e tudo mais, né? Você chegou a ter uma reação a isso? Como é que foi, Morris? Então, a gente estava em contato com eles, a gente sabia que eles estavam querendo fazer algo, mas não exatamente o quê. Aquela história, mandando proposta, estava esperando um retorno, de repente eles soltaram. Primeira vez eu vi no LinkedIn deles, então eu sabia que era real porque estava no LinkedIn da Unilever, e aí a gente divulgou na Mature Jobs também, mas a coisa tomou uma proporção, realmente viralizou, que eles ficaram assustados. E aí eles falaram para a gente, bom, agora a gente não vai mais conversar com vocês sobre a divulgação disso, porque a divulgação já tomou uma proporção gigantesca. Agora a gente quer a ajuda de vocês para dar conta disso. Eles estão recebendo lá milhares literalmente, de pessoas interessadas. Eu não sei quantas vagas são, mas acredito que sejam poucas. E eles não sabem muito bem como lidar com isso. Acho que a intenção é muito boa, mas eles fizeram de uma forma que eles não previam que fosse ter toda essa repercussão. Então, a gente está junto, vamos nos reunir na semana que vem para ver como que a gente pode ajudar eles, principalmente nesse processo de seleção, porque tem que ter um cuidado especial, enfim. E aí tem toda uma discussão, né, se é bacana ou não. Eu sou a favor, acho que até porque a gente sabe, tem pesquisas que mostram que tem muita gente acima de 50 anos voltando para a faculdade. Então, acho legal, se a pessoa está disposta, né, a começar uma nova carreira, é bacana. Mas acho que é legal porque acaba inspirando outros casos, né? Muito bom, gratidão de novo. Obrigada. E, gente, também tudo mudou, né? Assim, eu que tenho 48, fui criada, ou sou de uma época que você nascia, trabalhava e se aposentava. E daí você ia fazer alguma coisa. Era uma carreira linear. Totalmente. A sua vida era assim, né? E hoje a gente sabe que isso mudou completamente. E acho que, falar a verdade,
Talvez depois dos 40 já fica mais difícil começar a arrumar emprego, né? Eu já senti uma dificuldade lá atrás. E o legal é que hoje você pode empreender, né? Você pode fazer outras coisas. O que quiser. Né? O que quiser. Tem possibilidades. O céu é o limite. Adorei. Valeu. Obrigada, querido. Palmas para o Morre, gente. Come on.